Jó capítulo 9. Eu acho que esse capítulo aqui é um dos mais importantes do livro de Jó. Ele é um capítulo chave, ele tem tanta informação maravilhosa. A gente tem que prestar bastante atenção nesse capítulo aqui. Vamos juntos. Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade. Ele está falando do que o Bildade disse. O Bildade falou: se você se arrepender, o Senhor te cura. Ele fala: eu sei que isso é verdade. Mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Gente, o Jó é tão maravilhoso que ele sabe. Ele está querendo falar para os amigos dele. Não é uma questão do tanto de bem que você faz ou deixa de fazer. Nós precisamos de um Salvador. O mortal não consegue ser justo diante dele. Entenda a humildade. Que você tem coisas boas porque Deus é misericordioso. Não é só porque você merece, você acha que você é bom. Então ele está falando tudo isso aqui, ele está querendo dizer, eu sei que é verdade, mas como que o mortal pode ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em mil. Como é que você vai argumentar alguma coisa para Deus? Ele está falando aqui, humildade não é uma questão de arrepender do pecado, eu não tenho que me arrepender, eu não pequei, eu vou falar o que para Deus? Sabe, gente, porque até aqui, você vê, o Jó, ele está sofrendo, ele aceitou o sofrimento de Deus, ele não pecou, não se queixou do Senhor, porém, ele ainda não está entendendo por que ele está sofrendo. Tanto que as lamentações dele é, Deus, por que o Senhor não me deixa morrer? Eu sei, eu estou sofrendo, o Senhor me fez sofrer, só que eu quero morrer para não ter que pecar contra o Senhor, eu não quero pecar, eu não estou entendendo. Por que o Senhor não me deixa ir em paz para a sepultura? Entendeu? Então Jó, ele não sabe por que o Senhor fez isso. Ele aceitou, mas ele ainda não entendeu. E os amigos dele achando que entende alguma coisa. Então ele fala, eu não conseguiria argumentar nenhuma vez em mil. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Jó conhecia Deus, conhecia. Quem tentou resistir lhe saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. O Senhor pode fazer o que Ele quiser. O Jó está falando, eu não estou aqui para queixar Deus, para questionar Deus. Eu sei quem Deus é, Bildade. Eu sei quem Deus é. Ele é poderoso, Ele é imenso. Só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Você entende de astronomia? Eu não entendo. Já falo, eu não entendo nada. Eu olho para o céu à noite, quando tá uma noite muito, muito, muito limpa, assim, aqui em São Paulo, a gente quase não vê estrela, é muito difícil, não é uma coisa comum. A gente viaja para o interior de São Paulo, a gente fala, nossa, tem estrela, é uma coisa assim. Gente, sem brincadeira, às vezes, quando o céu tá muito limpo à noite, eu consigo identificar as Três Marias. É a única estrela que eu sei o nome, é Três Marias. Que é três, assim, uma do ladinho da outra, bem alinhadinha, Três Marias. Só. Mas o Jó entendia, ele sabia de constelações. Esse negócio aqui de Ursa. Tem algumas versões que falam, Ursa Maior é uma constelação. O Órion, as Pleiades, as constelações do sul. E assim, gente, é tão interessante o livro do Jó, porque você vê que ele conhece o Senhor Deus Criador. Ele não fala assim, aquele Deus que fez o negócio da Torre de Babel, o Deus que fez o milagre tal. Não, ele fala do Deus Criador, que é o Deus aqui, irmãos. Não tinha Jesus,
Aqui não tinha ainda Moisés, abriu o Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, um monte de coisa que o Senhor fez na Bíblia inteira para frente aqui. O Jó é da época do Abraão e ele nem conhecia Abraão. Então o que ele conhece de Deus? As guerras que Deus venceu? Não, ele não fala disso. Mas ele conhece a criação do Senhor. Ele fala, ele fez as Pleiades, o Órion, ele põe a montanha onde ele quiser. Se ele quiser falar sol, apaga, ele apaga. Então, isso aqui mostra para nós, irmãos, que qualquer pessoa no mundo que tem acesso à criação de Deus, que já viu um pôr do sol, que já viu uma estrela, que já viu, pode conhecer a grandeza do Senhor. Pode entender a grandeza dele. A partir do momento que ela sabe que tudo isso aqui que existe no planeta foi alguém que criou, esse alguém então é muito poderoso. Entendeu? A Bíblia chama isso lá em Apocalipse de evangelho eterno. Quando o anjo fala assim, ó, eu vou sair para pregar o evangelho eterno, ele diz: temam a Deus, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe. É esse Deus criador, não fala nada de abrir o mar vermelho, de curou o cego, enviou Jesus para morrer. Não. O Senhor Deus criador, este é acessível a qualquer ser humano da face da terra. Entendeu? Se alguém nunca ouviu falar de Jesus, ele não vai poder dizer que nunca viu uma estrela. Entendeu? Porque o Jó também nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas ele fala, eu conheço o Deus que criou isso aqui, ó, as constelações. Entendeu? Então, o livro de Jó, ele é cheio dessas coisas maravilhosas. Vamos continuar a leitura. Versículo 10. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar. Gente, o Jó ainda está aqui adorando a Deus, falando coisa boa dele. Milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não percebo, é verdade. É verdade. Você já viu Deus? Eu nunca vi. Às vezes ele me permite sentir. Eu sinto dentro de mim assim um temor. Eu já senti minha pele, minha carne tremer algumas vezes de falar, Deus está aqui, eu estou sentindo aquele tremor, uma presença do Senhor. Às vezes eu sou tocada dentro de mim, eu choro, 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 choro de alegria. São tipos de manifestações da presença de Deus. Manifestações. Agora, por exemplo, eu não estou sentindo nada demais, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que o Senhor está presente aqui, mas eu não estou sentindo arrepio, eu não estou vendo nenhum anjo, eu não tenho visão aberta para ver Deus aqui, eu não vejo. Então o Jó está falando, Ele passa por mim, eu nem percebo. O Jó era muito inteligente, gente. Ele era demais. Nem existia a Bíblia naquela época. Como ele sabia de tudo isso? Porque a gente sabe que nós estamos lendo, mas o Jó, ele conhecia o Senhor pela criação dele. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe, o que fazes? Você vai falar para Deus, o que você está fazendo? Deus não refreia a sua ira, até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Aqui, esse séquito de Raabe, talvez é mar, alguma coisa assim da criação que existia naquela época não existe mais, e ele fala que se recolheu diante do Senhor. Como então poderei eu discutir com ele? Porque a humildade fala, se eu fosse você, eu implorava para ele. Ele fala, mas não é uma questão de implorar. Como eu vou falar para Deus alguma coisa? Como que eu vou questionar Deus? Porque ele sabe que ele não tinha pecado. E ele ainda não tinha entendido por que ele estava passando por isso. Então ele fala, eu vou questionar o quê? O que eu vou falar para Deus? Como achar palavras para argumentar com ele? Como que eu vou falar alguma coisa para ele? Olha aqui no versículo 15. Embora inocente, novamente ele fala isso. Quando ele fala isso, aí os amigos dele ficam irritados.
Quando ele fala que ele é inocente, aí os amigos dele falam: não, Jó, para de falar isso, com certeza você pecou, porque Deus só faz o mal da pessoa que peca. Gente do céu, que difícil para o Jó, hein? Ainda bem que o Senhor conhece o nosso coração, porque se depender dos amigos dele, de alguns amigos nossos talvez, né, não vão entender. Mas aqui ele está falando, embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Jó sabia que o Senhor era um juiz. Quem falou isso para ele? É possível conhecer ao Senhor. É possível. A Bíblia diz assim, ó, as pessoas vão tateando, buscando ao Senhor, embora Ele não esteja longe de cada um de nós. O Jó encontrou o Senhor, entendia dele e sabia até que o Senhor seria seu juiz. Vou anotar isso aqui. Versículo 16: mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade sem motivo, multiplicaria minhas feridas. Eu sinto o Jó aqui um pouco traumatizado, né? Ele falou, eu não tinha motivo. Ele me feriu. Se eu for falar alguma coisa para ele, então o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar minhas feridas sem motivo mais ainda? Eu não vou falar nada. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Ao tribunal? Quem o intimará? Ele está falando aqui que eu vou falar o quê? Versículo 20. Mesmo sendo eu inocente, de novo ele vai falar isso, os amigos dele vão ficar nervosos. Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Ele falou, eu vou falar uma coisa mesmo que eu fosse inocente, eu vou falar uma besteira. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Olha só, ele está falando, mesmo que eu fosse íntegro, ele falasse é culpado, e eu vou falar o quê para Deus? Se ele é o juiz, ele que manda. Gente, entendam isso. Tenham esse temor de Jó aqui, ó. É Deus que manda, você não é nada diante dele. Não fique pensando, Deus vai me perdoar. Ah, não, Deus vai me perdoar. Por que ele vai te perdoar? Você se arrependeu por acaso? Você aceitou o Senhor Jesus? Não, mas eu só faço coisas boas. Ah, meu filho, ele faz e o Bildade também faziam. Então quer dizer que você tem motivos para agradar a Deus? Está fazendo uma troca com Deus? Você acha que você pode trocar alguma coisa com Deus? Você acha que você tem alguma coisa que ele não tenha? E o Jó não, o Jó fala, eu não tenho nada para oferecer para Deus, se eu for falar uma coisa, eu não vou falar besteira. Entenda isso, que o Senhor é muito, muito, muito mais soberano do que você pode calcular. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha vida, é tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro quanto o ímpio. Aí o Jó ficou muito chateado e ele fala assim, eu desisti da minha vida, eu não estou mais nem aí para nada, porque o ímpio ele destrói, nós sabemos que o errado ele destrói. Agora o íntegro também ele destrói, eu não vou falar nada não, ô Bildade, eu vou falar o que para Deus? Eu sou inocente, eu vou falar o que para ele? Então aqui, gente, nesse capítulo 9, o Jó, ele aponta um problemão. Ele aponta um problemão que a humanidade até aqui e depois de uns anos ainda sofre, que é como eu vou chegar a Deus? Como eu vou falar alguma coisa para Deus? Como? Se ele é soberano, se ele é lindo. Eu vou falar para ele, eu sou inocente. Se ele quiser me culpar e falar, você é culpado, eu vou falar o que para ele? Se eu falar, eu sou culpado, você é culpado, sou inocente. Não faz diferença, é ele que manda. Aqui parece até que o Jó está sendo injusto, que o Jó está muito bravo, que o Jó está sendo irresponsável, grosso nas palavras com o Senhor. Mas não, ele está falando quem Deus é. Ele está falando assim, eu posso fazer o que eu quiser, Deus é que manda.
Eu posso ser íntegro, eu posso ser ímpio. Você fica aí achando, ô Bildade, você fica aí achando que porque você está íntegro, o Senhor não vai te culpar? Eu sou íntegro e ele me culpou, ele faz o que ele quer. Então aqui parece que ele está desafiando o Senhor, mas ele está exaltando o Senhor, exaltando a soberania dele. Falando, se ele quiser fazer, ele faz o que ele quer. Quem é que vai falar para ele? Ah, o Senhor está errado, não faça isso. Quem vai falar isso para ele? O Jó sabe que ninguém vai falar isso para ele. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba. O Jó ficou chateado, ele está chateado com Deus. Ele fala, ele zomba do desprezo dos inocentes. Ele pensa assim, o Jó está pensando assim, Deus está rindo da minha cara agora. Porque ele é tão forte, ele deve estar rindo de mim. Porque eu sou um fraco e ele faz o que ele quer da minha vida. Gente, coitado do Jó, dá dó, né? Mas é verdade mesmo, pior que é verdade, o Senhor faz o que quer. Só que não era isso que o Senhor estava fazendo. O Senhor não explicou para ele que o Satanás foi lá, que ele estava testando o Jó. Então o Jó, ele estava só se sentindo injustiçado, mas ele ia se sentindo injustiçado, ia falar o que para Deus? Ele não questiona Deus, gente. O Jó não questiona Deus. Eu já me senti injustiçado e eu já questionei. Já fui falar, Senhor, por que isso, Senhor, está acontecendo comigo? Eu não mereço? Mas o Jó, ele nem fala isso. Ele fala, eu vou falar e vai fazer diferença o que eu vou falar? Ele que manda. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele vem dos olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria, coitado. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir. Ainda assim, me apavoro com todos os meus sentimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Gente, ele tá falando, eu sei que eu sou inocente, mas o Senhor não tá me tratando como alguém inocente. E eu fico mal por isso, porque o Senhor, como eu vou explicar para o Senhor que eu sou inocente? Gente, o Jó, ele tá aqui, ele tá tão lindo aqui esse Jó, gente, porque ele tá falando assim, eu sou inocente, e como eu vou explicar para Deus que eu sou inocente? Eu não tenho como falar nada para ele. Sabe o que Jó tá pedindo aqui, gente? O Jó tá pedindo um mediador. Ele não tinha um mediador. Sabia que hoje você pode ir até Deus, porque hoje nós temos um mediador. Meu Deus, meu Deus! Hoje, o Jesus abriu um caminho assim, ó. Eu posso ir diante de Deus falar com Ele. E chegando lá, mesmo com os meus pecados, sabe o que eu tenho diante do juiz de toda a terra? Porque o Jó fala, ele é um juiz. Quando eu chegar lá diante do juiz de toda a terra, ao lado dele, eu conto com um advogado. Entendeu? Hoje nós temos isso. E o Jó não tinha isso. E o Jó, ele é tão perfeito, maravilhoso, que ele aponta esse problema aqui, ó. Eu acho que Deus, ele... É sério, é que Deus não aplaude ninguém, mas meu Deus, ele deve ter ficado com tanto orgulho desse filho dele aqui. Deus deve ter falado, meu Deus, como ele sabe que um dia eu vou enviar Jesus? Só faltou ele falar, Deus, envie Jesus. Só faltou ele falar isso. Só faltou o Jó falar isso. Porque o Jó, as pessoas falavam coisas para ele, os amigos dele falavam as coisas para ele, e parece que ele entendia mais ainda o que estava acontecendo. Em vez de ele responder os amigos dele cabeceira, ele falava, não, gente, é uma coisa a mais que vocês não estão entendendo. Não existe como questionar o Senhor. Não é bem assim que funciona. Ah, você faz coisa certa e você vai falar, fiz certo, Deus.
Não resolve isso, não é assim. Porque mesmo que você faça tudo certo, se Deus quiser ainda te deixar culpado, Ele pode fazer isso, porque não temos alguém que medie a nossa situação. Quem é que vai falar para ele: o senhor está errado? Quem vai convencer ele de alguma coisa? É o Jó falar isso. Então o Jó, gente, essas reflexões do Jó aqui são valiosíssimas. Ele fala no versículo 29, uma vez que já fui considerado culpado, por que me deveria eu lutar em vão? Ele fala, o Senhor já está me tratando como culpado, por que eu vou ficar indo diante dele, pedindo perdão, não sei o quê? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Então ele tá falando de novo, ele tá falando assim, ó, eu posso me lavar, mas aí o Senhor me suja de novo e eu vou fazer o quê? Eu vou me lavar do Senhor? Eu não tenho como fugir do Senhor. Ai, que lindo esse Jó. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que o Jó estava pensando aqui? Versículo 32. Olha que lindo, que lindo, que lindo isso aqui, ó. Ele não é homem como eu. Ele está falando de Deus. O Jó está falando de Deus. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Então ele está falando, ô Bildade, não adianta eu chegar diante dele, ele não é um homem como eu, para que eu discuta com ele, para que a gente se enfrente no juízo. Ó o que o Jó pede aqui, ó. Olha o que o Jó clama. Ainda bem que o Jó existiu. Porque eu nunca ia conseguir pensar numa coisa dessas, mas o Jó pede, sem querer, ele fala, quase ele fala o nome Jesus, mas ele não fala Jesus, mas ele fala assim, ó, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Hoje eu posso falar sem medo. Porque Jesus já veio e abriu um caminho para mim, meu Deus. Ai, Jó, eu amo você, viu? Meu irmão, Jó, já está lá na eternidade, aguardando a ressurreição. Mas ele fala isso aqui, ó. Não tem como você ser nada diante de Deus. A sua justiça diante de Deus não é nada. Não tem como você discutir com Deus, não tem como você argumentar contra Deus. Você precisaria de alguém de igual e não tem. Mas agora nós temos. Mas o Jó não tinha. O Jó entendeu tudo, gente. O Jó entendeu tudo. No capítulo 10, que é o próximo capítulo, ele continua falando aqui em resposta à humildade aos amigos dele e refletindo. Eu queria que vocês soubessem que cada coisa que o Jó fala parece que é só um texto que ele está falando, mas não, ele está na cabeça dele e descrito aqui, ele está formulando reflexões, gente, e conclusões sobre o Senhor muito valiosas. Entendeu? Vocês estão conseguindo pegar? Eu espero que sim. Eu já falei para vocês que eu não gostava do livro de Jó. Hoje eu amo, porque essas coisas aqui que ele fala são incríveis. No capítulo 10 ele continua falando.